abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, dando continuidade àquilo que nós iniciamos durante essa semana, falando um pouco acerca da primeira aparição, por assim dizer, do Evangelho na Bíblia. Nós vemos isso aqui no versículo de número 15 do capítulo 3. Mas antes nós tivemos toda uma preparação, pois como nós temos dito, nós nunca vamos compreender a importância do remédio se a gente não entendesse o dano da doença. A gente está tendo uma oportunidade de ver isso. Então, quando chegar essa vacina do coronavírus, tenha certeza que ela vai ser muito comemorada, por conta do dano que essa enfermidade trouxe no mundo inteiro, né? Esse clima de insegurança, de medo. E a mesma coisa, irmãos, muitas pessoas elas são apresentadas ao Evangelho sem entenderem absolutamente do que o Evangelho veio nos salvar. Então você pergunta para um evangélico: você foi salvo? Fui. Você foi salvo de quê? E as respostas são mais variadas. Eu fui salvo do diabo, eu fui salvo do pecado, eu fui salvo e por aí vai. Na verdade, irmãos, nós fomos salvos da ira de Deus. A ira de Deus é aquilo que cabia a nós como descendentes de Adão. E o Senhor então, Ele providencia um caminho para que a sua própria ira possa ser aplacada e que nós possamos ser reconciliados com Ele. É o que a gente vê, por exemplo, no texto que nós estamos estudando, segundo aos Coríntios. Nós temos esse grande parêntese durante essa semana, mas temos feito um estudo em segundo aos Coríntios que mostra justamente como o Senhor prepara esse Evangelho para nós. E aqui no versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui é a primeira vez que o Evangelho aparece. Nesse texto aqui nós podemos extrair grandes princípios que são vistos em toda a Bíblia. Primeiro princípio aqui, a necessidade de um Redentor. Nós vemos aqui que a raça humana agora vai estar amaldiçoada. Isso ainda não havia sido dito, vai ser dito daqui a pouco, quando o Senhor for ter com Adão. Mas aqui nós vemos a necessidade de um Redentor e a obra desse Redentor. A obra desse Redentor é justamente liderar essa guerra cósmica entre a descendência da serpente e aqueles que são os eleitos de Deus, que é prefigurado como descendente da mulher. Mas essa guerra ela não vai se operar sem dano algum. Então aqui quem já machucou o pé sabe como dói. E aqui é dito: a serpente ferirá o calcanhar, mas ele pisará na cabeça da serpente. Então é o que nós vemos. Aparentemente, irmãos, vivemos tempos onde muitas vezes sentimos que estamos enxugando gelo. Sentimos que o nosso trabalho não está tendo qualquer efeito. E o tempo todo o inimigo vai tentar nos convencer de que nós estamos do lado errado, que nós deveríamos estar do lado dele. Mas é impossível para as ovelhas de Cristo seguirem a outro senão ao próprio Cristo. O Senhor Jesus diz isso em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e elas não seguirão de maneira nenhuma a outro, porque não reconhecerão a voz desse outro. Então aqui eu vou até o final desse diálogo de Deus com
Adão e Eva, e depois eu queria voltar com os irmãos aqui para o versículo 15 para a gente concluir o nosso raciocínio sobre essa primeira aparição do Evangelho. Então, a mulher, ele disse: eu multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará a luz a filhos. Percebe, irmãos, que aqui é algo que a gente tem visto. Aqui nós temos hoje aqui mães que tiveram filhos, mas a ideia é que a gravidez não era para ser algo doloroso, mas era para ser algo que trouxesse apenas felicidade. E aqui ele diz: eu multiplicarei sobremodo, eu multiplicarei, e em meio a dores darás a luz a um filho. É alguma coisa, irmãos? Está descarregado. É? Porque o novo chegou hoje e carregado. Eu carreguei já. Então vai. Eu acho que eu... Amém? Graças a Deus. É porque com o irmão Paulo funciona, comigo fica dando isso, né? Mas é assim mesmo. Eu acho que é a minha voz, tem que tirar um pouquinho. Amém? Graças a Deus. Contrário. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, vamos tentar ver se dá. Senão a gente tira o microfone e fala sem ele. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás a luz a um filho, a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E aqui a gente vai ver uma passagem da Bíblia, irmão, extremamente complicada. Porque é nessa passagem que muitas pessoas usam de maneira pervertida para a ideia de machismo e a ideia de feminismo. Quando na verdade a Bíblia nos aponta para uma harmonia que deve existir entre aqueles que Deus uniu. O casamento, ele deve ser algo harmonioso. É por isso que quando nós abrimos aqui em Gênesis, vamos voltar um pouquinho para Gênesis. Vamos voltar um pouquinho em Gênesis. E aqui nós vamos ver a formação da mulher. Gênesis 1:18. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então olha o que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Aqui a tradução do Ferreira Almeida, ela não está muito boa, porque o texto original no grego é: eu vou fazer uma auxiliadora que complemente. A palavra idônea significa uma auxiliadora que seja igual, mas no original a ideia não é de igualdade, a ideia é de completude. É como o irmão José fala, é a tampa da panela. Então você tem o homem e ele necessariamente vai precisar de uma figura feminina para que ele esteja completo. Aqui no sentido de Gênesis, aqui capítulo 2 no original. Não que hoje uma pessoa que seja celibatária esteja completo, de forma alguma. O próprio Senhor Jesus disse que algumas pessoas têm esse tipo de chamado, de não se casarem. Mas aqui no princípio o propósito de Deus era esse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe complete. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Porque o Senhor Jesus fez isso? Para demonstrar que o homem teria autoridade sobre os animais. Aquele que dá nome é aquele que tem autoridade, principalmente na cultura hebraica. Então, por exemplo, eu e a minha esposa escolhemos os nomes de Letícia e Maria, porque somos nós, como pais, que temos autoridade sobre elas. E aqui a mesma coisa. No versículo 20, deu o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Para o homem,
todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A ideia, mais uma vez, da palavra idônea é: não se achava para o homem uma pessoa que completasse a ele. Por exemplo, hoje em dia você vai ver que tem gente que diz que se completa com bicho, né? Eu tenho meu cachorro, eu tenho meu gato, meu papagaio. Irmão, tem algum problema com você? Pois nós somos completos, ao passo que nós temos um companheiro humano, né? Mesmo como igreja, nós temos a igreja, irmãos em Cristo que são como nós. Amém, irmão? Posso te ajudar em alguma coisa? Amém. Então ele diz aqui, eu vou tentar mexer aqui, irmão, só um pouquinho aqui. Amém, graças a Deus. 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 É que o irmão Paulo, ele tem uma voz diferente da minha, né? Então, uma voz de cantor profissional. Aí tem que consertar um pouquinho, senão a minha voz... Então, como eu estava falando a vocês, aqui no versículo 21, e disse o Senhor Deus... Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Pela primeira vez nós vemos aqui a anestesia. O homem, ele é anestesiado por Deus e ele adormece. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Foi a primeira cirurgia. E da costela que o Senhor Deus tomara, o homem transformou-a uma mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Olha, quem escolhe o nome para a mulher é o homem, justamente para mostrar a autoridade. E mais uma vez, irmãos, nós vivemos em um mundo caído, aonde a palavra autoridade é totalmente deturpada. Então, quando a gente fala de autoridade, muitas vezes a gente tem a ideia de autoridade abusiva. Então, a nossa figura de autoridade é alguém que abusa dela. Mas a ideia de autoridade é simplesmente a ideia de você organizar as coisas no seu devido lugar. Então, você coloca as coisas no devido lugar e não é que um é mais importante do que o outro, mas cada um tem uma função diferente. Então, por exemplo, todos estão calçados aqui, amém? Alguns sandália, alguns de tênis, alguns sapatos. Estelinha está de quê? De sandalinha. César está aqui com tênis aqui de última geração. Então, quando você vê, isso significa... Obrigado, meu irmão. Isso significa que o tênis, porque está no pé, é menos importante do que a blusa? Não. Cada parte da nossa roupa tem a sua função de cobrir determinada parte do nosso corpo. A mesma coisa, os animais, o Senhor colocou os animais para que o homem dominasse. Aqui a figura é justamente, Deus não cria um animal para ser dominado, mas Ele tira da costela de Adão para mostrar justamente isso, que quando você machuca a sua companheira, você está machucando a você mesmo. Então, é como, por exemplo, o cachorro que morde o rabo. Quem é que vai sentir dor? Quem é? O próprio cachorro, né? Então, porquanto do varão foi tomada. Então, ela foi tirada do varão. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher. Perceba, nessa época não tinha pai e mãe, só tinha Deus. Mas quem está escrevendo aqui é Moisés. Está escrevendo o livro de Gênesis por volta do ano 1440 a.C. Por isso deixa o homem, pai e a mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora,
e outro homem, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E a ideia aqui é de harmonia, de felicidade. Mas uma vez que eles pecaram, tudo isso mudou. Então, esse relacionamento entre o marido e a mulher, que era harmonioso e que na igreja deve voltar a ser, amém? Uma vez que somos cristãos, amém? Amém. Pastor, eu quero que minha esposa ouça isso. Ou então eu quero que meu marido ouça isso, né? Não, meu filho, cada um vai fazer a sua parte, né? Paulinho aqui, ele vai cumprir a parte do varão. Amém. Né? Então é o varão. A irmã que estiver aqui casada vai cumprir a sua parte de varoa. Então a mulher, ela recebe essa sentença e o Senhor diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Irmãos, essa expressão, ela só vai aparecer na Bíblia 2 vezes. E a segunda vez que ela aparece na Bíblia é justamente quando Deus vai falar com Caim. Vamos lá? Eu creio que você só vai virar a página, capítulo 4, versículo 6. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está na sua porta, ele está morando lá na sua porta, Caim. O seu desejo será contra ti. Que ideia é essa? Percebeu que a expressão é mesmo usada aqui em Gênesis 3, no sentido da mulher? O seu desejo será contra ti. Caim vai ter desejo de fazer coisas que serão ruins para ele mesmo. É como hoje em dia, você vê um monte de gente bebendo e amanhã está todo mundo de ressaca. Você vê um monte de gente comendo comidas mais do que deveriam e depois um monte de gente tendo problema com a balança. Então as nossas escolhas, nós desejamos coisas que vão nos fazer mal. Então a ideia aqui é: esse desejo é contra ti. É o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo de número 5, se eu não me engano. Ele diz: jamais satisfaça as concupiscências da carne. Não satisfaça o seu desejo, ele é contra você. Quando você tiver muita vontade de fazer uma coisa, pense mais um pouquinho. E aí ele diz aqui: mas a ti cumpre dominá-lo. Então, assim como Caim deveria dominar os desejos ruins dele, o homem deveria dominar a mulher nesse sentido. Então, ele, mais uma vez, vou voltar agora para Gênesis 3. O seu desejo será para o teu marido. A ideia é: a mulher que antes tinha essa relação de harmonia com o marido, agora não vai ter mais. O marido vai dizer: eu quero comer feijão, ela vai dizer: mas eu não vou comer macarrão. O marido vai dizer: eu estou querendo apagar a luz. Não, mas eu quero ficar de luz acesa. A ideia é que vai ser difícil. Todo casamento vai ser difícil. Essa figura de casamento blindado, meu filho, só se for casamento endemoniado. Porque como cristãos, nós estamos nessa luta espiritual, aonde Satanás vai o tempo todo tentar investir contra os filhos de Deus. Então, mais uma vez, o teu desejo será para o teu marido. O seu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia aqui é justamente isso. O marido vai usar da força para exercer o seu domínio. O que não deveria acontecer. A palavra que deveria existir no casal é a palavra harmonia. Se cada um no casamento cumprir o seu papel, não vai ter espaço para discussões. Mas a grande questão que nós estamos vendo hoje é as mulheres querendo fazer o papel dos homens e os homens muitas vezes se omitindo das suas responsabilidades e abrindo esse tipo de espaço. E Adão disse: e agora chega a parte mais forte. A parte mais forte não é a condenação da serpente para nós, como seres humanos, não é a condenação da serpente e nem a condenação de Eva, mas aquilo que de fato
alcançou todos os seres humanos, tanto mulheres como homens aqui, é justamente essa parte. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher. Olha como é importante, irmãos, você amar a Deus acima de tudo e todos. Jesus diz em Lucas capítulo número 16: aquele que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui, quando o Senhor Jesus diz: visto que atendeste a voz da tua mulher, Adão não estava amando só a sua mulher acima de Deus, mas estava amando a si mesmo, uma vez que os dois eram um. Ele busca a satisfação da sua mulher e se esquece de que o nosso propósito é agradar a Deus acima de tudo. E quando ele faz isso, ele acaba agradando a ele mesmo. Então, visto que atendeste a voz da tua mulher, a culpa aqui não é da mulher, a culpa é de quem? De Adão. Nós já vimos aqui, falei sobre isso ontem, repito hoje. Quem recebeu a ordem para governar no jardim, quem foi? Foi Adão. E aqui ele diz: por causa disso, você ouviu a voz da sua mulher, você deveria ter ouvido a minha voz, Adão. O que eu quero falar com vocês aqui essa noite é muito sério, irmãos. Satanás, assim como Satanás usou Eva para influenciar Adão, Satanás usou a serpente para influenciar Eva, Satanás pode usar pessoas próximas a nós para nos influenciar. Quantas pessoas próximas a você estão sendo influenciadoras na sua vida, para que você deixe o zelo de Deus, o compromisso que você tem com Deus, para que você deixe de lado a sua união com o Senhor Jesus. Por isso que é tão importante a gente entender que com Jesus ou é tudo ou não é nada. Aqui é a grande prova disso. Eu te ordenei que não comesse. E aqui é uma lembrança. Aqui é uma prefiguração, irmãos, do juízo que todos os ímpios receberão naquele dia. E entenda ímpio, quando eu falo ímpio, eu estou falando inclusive os falsos crentes, porque os falsos crentes vivem em impiedade. Então, todos esses naquele grande dia, eles terão um encontro com o Senhor em juízo. E o Senhor vai dizer o que disse a Adão aqui: você está sendo condenado ao inferno por causa disso, disso, disso e disso. No caso de Adão, foi uma única transgressão, uma vez que havia uma única lei. Adão podia comer de tudo, fazer tudo ali, ele só não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse único mandamento, Adão transgrediu. E o Senhor então fala para Adão, antes de condená-lo, por que ele está sendo condenado? É a mesma coisa, irmãos, porque é tão importante a gente pregar o Evangelho. É o que a gente tem dito, o Evangelho para muitos é a salvação, mas para outros vai ser a notificação. Para muitos ele vai ser aquele momento em que a pessoa é avisada do juízo que virá. Por isso ele diz: você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E o alcance dessa maldição chega até nós. Quando ele fala que maldita é a terra, ele está falando justamente a terra de porteira fechada. Todos os habitantes da terra, tudo aquilo que antes era para trazer alegria. Por exemplo, Deus criou o mar, não foi? E a gente vê hoje em dia maremotos. O que é que os maremotos fazem? Matam. Deus criou a terra e a gente ouve o terremoto. Você já viu o que o terremoto é capaz de fazer com a cidade? Então toda essa desorganização da criação é culpa de Adão. Às vezes a gente fica sem essa resposta. Ah, porque Deus permitiu que isso acontecesse em tal lugar, né? Alguns anos atrás aconteceu
um tsunami, né, um maremoto lá na Indonésia que matou milhares de pessoas. Porque Deus permitiu isso. Irmãos, aqui ó, a terra está debaixo da ira de Deus. E se Deus destruísse tudo com todo mundo dentro, Ele ainda seria justo. O fato dele providenciar um caminho para um grupo de pessoas que Ele escolheu é misericórdia. Então Ele diz aqui: eu te ordenei, então a terra é maldita por tua causa. Toda vez que acontecer, toda vez que tiver alguma doença, alguma coisa, se lembre de Adão. Hoje eu me lembrei muito dele, porque já não bastava minhas limitações respiratórias, eu peguei uma infecção intestinal, né? Quem já teve infecção intestinal sabe como ela é inconveniente, né? Então aqui ele diz: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O trabalho, irmãos, não era para gerar cansaço, mas o trabalho é para gerar alegria, à medida que no trabalho glorificamos a Deus. Adão não era um desocupado que vivia embaixo da árvore pegando uma fruta. Você vai ver aqui no capítulo 2 de Gênesis, vamos voltar. Importante a gente ler várias vezes aqui Gênesis para essa... Se você entender bem Gênesis 1, 2 e 3, você vai ter uma visão bem correta da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 em diante. Diz assim: disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e ele vai dizendo aqui, e Deus abençoou, e sede fecundos, multiplicai, sujeitai e dominai sobre os peixes. Eis que vos tenho dado as ervas, elas dará semente. Versículo 30, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os répteis, que há fôlego de vida, toda a erva lhe será por mantimento. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve manhã e tarde do sexto dia. Então perceba, Adão não tinha uma vida, não era uma vida tranquila, mas era uma vida onde ele tinha paz. Porque a gente tem uma ideia equivocada que serviço significa cansaço e algo assim que a gente faz praticamente obrigado, né? Não deveria ser assim. E isso é assim porque a maioria das pessoas, isso é uma pesquisa feita inclusive por ímpios, que a maioria das pessoas trabalha por dinheiro. A maioria das pessoas não trabalha porque são vocacionados àquilo. Eles trabalham porque acreditam que naquela função eles vão poder ter um ganho maior do que de repente em outra função. Quando na verdade o nosso trabalho é uma parte da nossa vida importante para que nós possamos demonstrar que somos filhos de Deus. É no nosso trabalho que nós temos uma oportunidade de glorificar a Deus muito forte. Nós passamos grande parte do nosso dia no trabalho. E lá no nosso trabalho, nós vamos glorificar a Deus. Então aqui, o que Deus está dizendo para Adão é outra coisa. Ele está dizendo que justamente que as coisas para Adão vão ser difíceis, mas elas vão ser difíceis, em primeiro lugar, de dentro para fora. O grande problema da gente, irmãos, não são as dificuldades, mas são a maneira como nós enfrentamos e enxergamos as dificuldades. Você vai ver duas pessoas muitas vezes passando por situações idênticas. Uma se desespera e a outra resolve a situação tranquilamente. Então você vê, mas é o mesmo problema. Por que a reação é diferente? Porque o interior daquelas pessoas é diferente. Quer ver uma coisa? No barco, lá no mar da Galileia, tinham 13 pessoas, Jesus e mais 12 apóstolos. E de repente eles estão atravessando o mar e vem uma grande tempestade de vento
que jogava as ondas, que fazia com que as ondas ficassem extremamente revoltas, e jogava o barco para cima, e a água entrando no barco, e eles, né, jogando a água que entrava para fora, para o barco não afundar. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Você vê, as 13 pessoas estavam enfrentando o mesmo problema. Só que Jesus estava descansando. E os 12 estavam o quê? Achando que iam morrer. Mestre, não te importa que pereçamos? Oh, homens de pequena fé. E aí ele simplesmente, com duas palavras, duas ordens, ele diz: vento, se cala, mar, se acalma. Pronto, acabou. Então é importante que a gente entenda qual é a sua reação diante dos problemas. Isso vai falar muito acerca do seu cristianismo. Porque as nossas ações, elas podem ser encenadas. As nossas reações não. É como, por exemplo, irmãos, a gente pode disfarçar, a gente pode ensaiar uma pregação, a gente pode disfarçar um estilo, mas se você tem medo de barata e uma barata passa perto de você, qual vai ser sua reação? Ah! Você não consegue disfarçar uma reação, não é? Então, quer ver uma coisa? Um cristão, quando está muitas vezes deixando a impiedade de lado, e aí você está dirigindo e alguém fecha você. Quando você era ímpio, você agia de maneira diferente. Mas agora, como cristão, você diz: vai em nome de Jesus. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. E que você conheça o Senhor Deus. Né? Mas antigamente, quando alguém fechava você dizia isso. Você falava várias coisas que nem se convém falar no meio dos santos. Então, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá o sustento durante todos os dias da tua vida. E perceba, agora a vida está limitada. O homem que foi criado para ser imortal. Ele não deveria morrer. Ele deveria viver para sempre ao lado de Deus depois da sua criação. Mas em virtude da desobediência, ele veria a morte. Como nós vamos ver aqui no capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e ele morreu. Adão morreu com 930 anos, mas ele morreu. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, aquele que recebeu a ordem do próprio Deus, aquele que viu, né, a sua mulher sendo formada dele, aquele que andou com Deus no jardim, agora vê a morte. Para você ver como o pecado, irmãos, pode demorar algum tempo, mas ele vai voltar para lhe cobrar. E a cobrança do pecado, ela sempre é muito maior do que o que a gente espera. Davi adultera com Batseba, mas ele jamais imaginaria o quanto custaria para ele esse pecado. Quando eu falo custar, eu estou falando de salvação, porque Davi foi salvo pelo sangue de Jesus. Mas as consequências do pecado de Davi foram muito danosas para a vida dele. Ele perdeu 4 filhos. Ele teve durante todo o seu reino, depois daquele momento, instabilidade. Até aquele momento, Davi era uma só crescente. E a partir daquele momento começaram a haver guerras, e guerras inclusive internas, a ponto do seu próprio filho se levantar contra ele e fazer uma revolta que quase conseguiu destronar Davi. Perceba como as consequências do pecado, irmãos, elas vão deixar marcas. E por isso nós devemos estar sempre atentos. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E ele diz: você não vai ter problemas só internos, Adão. Você vai ter problemas externos.
A terra antes produzia árvores frutíferas para te alimentar, para te dar sombra. Agora não, ela vai produzir cardos e abrolhos. A ideia aqui é espinhos. A terra vai ser um lugar perigoso. A terra vai ser um lugar doloroso. E tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Percebeu por que acontece o que acontece com o nosso corpo depois da morte? Então aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 3, nós percebemos por que o mundo está do jeito que está. Por causa disso aqui. Se você não tiver uma visão correta da queda, invariavelmente você não vai ter uma visão correta da sua vida. Você não vai ter uma visão correta das circunstâncias. Você não vai ter uma visão correta do mundo. Se você não estiver com a visão correta. Eu fiz 4 apontamentos aqui que eu vou falar rapidamente para a gente concluir essa noite. O primeiro que a gente vê aqui, como eu falei, irmãos, é que cria-se para nós essa necessidade de um Salvador. Uma vez que a gente percebe que está amaldiçoado, e a gente não está amaldiçoado pela bruxa da esquina, nós estamos amaldiçoados pelo Criador do universo. E o que foi que trouxe essa maldição até nós? O pecado. Mas não somente o pecado de Adão, o meu pecado. O pecado de Adão me influenciou no sentido de que eu já nasci inclinado a pecar. Então, se eu for um dia condenado, aqueles que vão ser condenados não serão condenados pelo pecado de Adão, mas serão condenados pelo seu próprio pecado, como a gente aprendeu em Ezequiel 18. Mas nós aprendemos aqui que Deus providenciou um Redentor. Deus fez roupas para Adão e Eva. Aqui no capítulo 3 ainda, versículo 20: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, porque por ela ser mãe de todos os seres humanos, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E a primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele pecado fez com que eles fossem despidos, percebessem a sua nudez. A roupa que eles providenciaram não era a roupa correta. E Deus fez uma roupa de pele de animais. E você já viu alguém tirar a pele do animal se o animal morrer? A ideia aqui houve um sacrifício. Alguém teve que morrer para que a nudez de Adão e Eva fossem cobertas. Então, aqui nós vamos ver a necessidade de um Redentor e de um intercessor, irmãos. Por conta das nossas vergonhas, dos nossos pecados constantes. Eu queria abrir aqui com os irmãos em um trecho da Bíblia muito interessante, que fala sobre essa questão de sermos revestidos da justiça desse Redentor. Zacarias capítulo 3. Zacarias 3, amém? E Zacarias aqui no capítulo 3, ele vai falar sobre o sacerdote Josué e como o Senhor intercede por nós. Aqui é uma das passagens da Bíblia que o diabo aparece. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, Zacarias 3, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é sempre uma prefiguração do próprio Deus. Não é um anjo mandado pelo Senhor, mas é o anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se opor. Olha o lugar de Satanás. Percebeu o que aconteceu depois da queda? Satanás ganhou poder em virtude do pecado. E ele agora está sempre se opondo
a todos aqueles que de alguma forma estão buscando satisfazer os interesses de Deus. Satanás estava à mão direita dele para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás, olha que coisa, olha a figura do intercessor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Você sabe o que é um tição tirado do fogo? Algum de vocês já viu uma fogueira no interior? Quando você tira aquele pedaço de madeira, aquele galho, ele sai todo o que? Preto, todo cheio com uma espécie de cinza, né, ali. Sujo, imundo. E essa é a ideia de nós. Quando o Senhor Jesus nos salvou, o Senhor Jesus nos salvou a gente limpinho. Ele tirou a gente da onde? Do fogo. Está todo mundo aqui sujo, por isso que a gente precisa se lavar todo dia. Por isso que a gente precisa dessas águas maravilhosas da pregação, da leitura, da oração. Não é ele um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Mas não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele chegou lá com aquelas roupas sujas, o que foi que o pai fez? Providencia a roupa. Providencia a melhor roupa para ele. E aqui a gente vai ver já a figura do Redentor em Gênesis 3,15, como nós estávamos falando. Eu porém inimizade. O descendente da mulher, ele vai providenciar roupas limpas para o meu povo. Porque o meu povo realmente, ele foi tirado do mundo, eu e você fomos tirados do mundo, e ainda vemos muitas vezes, muita coisa do mundo em nós. Ainda não fomos limpos completamente. Ainda estamos nesse processo de limpeza que a Bíblia chama de santificação, sem a qual ninguém jamais verá a Deus. Então aqui nós precisamos aprender que o pecado, o reconhecimento do pecado é uma grande dádiva se ele for seguido do arrependimento. Quanto mais eu reconheço que sou pecador, mais o meu arrependimento vai ser profundo. É por isso que muitas pessoas na igreja têm um arrependimento tão superficial, porque ainda não viram a vileza do seu pecado. E nós temos um costume muito ruim, que é medir as nossas justiças pelas injustiças dos outros. Então a gente está aqui dentro de uma igreja, tivemos um louvor com um irmão abençoado, que já foi ao terceiro céu e voltou 2 vezes. E aqui a gente está ouvindo uma pregação, e às vezes a gente vê pessoas que estão bebendo, fazendo coisas, e a gente diz, está vendo que eu não sou igual a elas. Sim, talvez você não seja igual a elas, mas o que é que te diferencia delas? É porque esse negócio é novo aqui, ainda estou aprendendo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que faltou bateria, né? Tem que deixar carregando. Vou usar o outro, né? Amém? Eu acho que isso daqui é mais espiritual, é mais na minha cara. O outro é mais a cara de Paulinho, né? É isso mesmo. Agora testificou tudo. Então aqui, como eu disse a vocês, irmãos, eu porém inimizade. Vai ver essa guerra santa, essa guerra entre esses 2 povos. Mas nós que somos povos de Deus, fomos tirados do povo do mundo. E uma das coisas mais difíceis que somente Deus pode fazer é tirar o mundo de nós. A gente vê isso todos os dias quando a gente vê na televisão alguma propaganda de
de alguma coisa que a gente deseja. Quando a gente está conversando com alguém, quando alguma pessoa do nosso passado passa num carrão, quando você tem a notícia de que alguma pessoa do seu passado está muito bem sucedido, e aí você começa a ser abatido, alvejado pela mesma flechada que Asaf sofreu. Porque o ímpio prospera? Porque ele é do mundo. Nós não somos do mundo. Nós antes do mundo nós fomos tirados. E nós estamos agora em um outro caminhar. Nós estamos andando agora numa outra direção. Então é importante que a gente entenda isso. Segunda coisa, nós vamos ver que há limites para Deus redimir o seu povo dos pecados. Custaria uma mordida no calcanhar do próprio Deus. A ideia aqui é que era necessário que Deus viesse à terra. O Redentor, ele não podia ser apenas homem, mas ele necessitava ser homem e Deus ao mesmo tempo. E não existia ninguém aqui que pudesse fazer isso. Como lá no livro do Apocalipse, João tem uma visão de um livro selado por dentro e por fora, e diz: não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro. E João começa a chorar e diz: mas há um que pode abrir o livro. Quem é? É esse que nem é homem, que é 100% homem e 100% Deus. Esse que transita entre os ambientes, tanto da terra quanto do céu. Ele veio aqui na terra e viveu como homem, e sofreu como homem, e morreu como homem que era Deus. É o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2. Então, nós precisamos entender que a graça nos alcançou, mas a graça que nos alcançou não nos alcançou de graça. Custou o sangue de Deus. Não somente o sangue de Deus, mas a humilhação de Deus se fazer criatura. Imagine, irmãos, aquele que criou todas as coisas agora estava no ventre de uma mulher. Aquele que criou todas as coisas agora estava precisando de leite para ser amamentado, de fralda. Já pensou? Estava tendo que usar fralda. Mas ele é o criador de tudo. Pois é, meu filho, aquele bebezinho ali, ó, ele vai crescer. E ele cresceu. E quando chegou na época, ele iniciou a sua missão, que durou 3 anos e meio. Então, nós vamos ver aqui os limites. Eu porei inimizade, a serpente ferirá o calcanhar, mas ele pisará na cabeça dela. Gênesis 3,15, por essa razão e por outras, tem sido chamado do proto-evangelho. Essa apresentação de primeira mão do evangelho. O que foi que aconteceu naquele momento? Eu acho que eu vou terminar sem microfone mesmo. Então, houve essa apresentação do que aconteceria milhares de anos depois, quando Jesus entregou-se a si mesmo nas mãos de homens perversos e iníquos. Aquele que podia acabar com o mundo só com uma palavra, ele agora estava deixando-se espancar, permitiu ser condenado injustamente. Então a gente percebe aqui, irmãos, que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz não pode nunca ser visto por um cristão de maneira insensível. Como nós lemos aqui recentemente, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Como eu posso viver uma vida de pecado, uma vez que o meu pecado custou tão alto para o meu melhor amigo e o meu Salvador? Era isso que Spurgeon dizia. Como você que diz que ama tanto a Cristo pode voltar para uma vida de pecado se você já sabe o que o seu pecado custou para Ele? E a cruz é uma lembrança disso. Então todas as vezes que nós
tivermos dificuldades em lidar com o nosso pecado, é importante nos lembrar de quanto o nosso pecado custou para o nosso Salvador. E finalmente, em terceiro lugar, aqui nós vemos, irmãos, uma explicação para essa desordem aqui. Porque as pessoas são tão más. Irmão, o ser humano é mau, perverso. As pessoas são capazes, uma cena dantesca de alguns anos atrás, 2 corpos numa praia no Rio de Janeiro. 2 corpos estavam lá, tinham colocado alguma espécie de lençol sobre eles, e a poucos metros o pessoal estava jogando bola. A que ponto a gente chegou? Agora, se fosse um golfinho atolado, estava todo mundo chorando. Mas 2 corpos alvejados de bala na praia, isso não é motivo para a gente procrastinar o nosso baba. Olha a insensibilidade dos seres humanos. A gente vê a questão da pandemia, aonde, por mais que a gente perceba, né, uma tentativa disfarçada de demonstrar preocupação com a saúde das pessoas, mas o que nós vemos de fato é como os governantes só estão preocupados com dinheiro. Quanto vai custar essa pandemia? Todo mundo vai ter que dar uma parte aí. Agora a gente está nessa busca pela vacina. Por quê? Para salvar pessoas? Não, para ver quem vai ganhar mais dinheiro com a vacina. E a gente percebe como o amor ao dinheiro tem se tornado cada vez mais evidenciado como a raiz de todos os males. E por que o dinheiro? Porque é por meio do dinheiro, irmãos, que o homem consegue, na maioria das vezes, a satisfação dos seus prazeres carnais. Perceba, uma pessoa que de repente vem de uma condição social baixa, começa a ganhar dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar os outros? Não! Ele vai sair daquele lugar que ele foi criado. Veja um jogador de futebol, a maioria deles veio de famílias pobres. E aí eles vão voltar, vão continuar morando onde moravam? Não, vão comprar uma casa bem longe. Vão ter relacionamentos promíscuos, como a gente vê casos aí. Então a gente percebe aqui, irmãos, a maldade do homem. O homem vive debaixo dessa maldade. Por quê? Porque o homem deu ouvido ao diabo. Não, pastor. Adão não deu ouvido ao diabo, Adão deu ouvido a Eva. E quem estava influenciando Eva? Por isso, irmãos, você e eu, todos os dias temos 2 vozes nos influenciando. A de Deus e a do inimigo. Somente essas 2 vozes. O que acontece? Que muitas vezes a gente ouve muitas vozes é porque o diabo, ele se traveste. A voz de Deus é sempre a mesma, mas o diabo se traveste de várias vozes. Por exemplo, o diabo pode te influenciar a ser uma pessoa religiosa, como pode te influenciar a ser uma pessoa promíscua. Olhe, você se lembra, Maria Madalena tinha quantos demônios? 7. Aquela endemoniada que tinha um só, lá de Filipe, ela estava criando problema para Paulo? Não! Ela saía na rua, vamos imaginar uma pessoa que chega aqui, eu vou encher a sua igreja aqui. Que a igreja é de Quinho, né? Pelo menos é o que algumas pessoas pensam. E aí diz, olhe, deem ouvidos a José e a Quinho, porque eles pregam o Deus Altíssimo. Você já imaginou? Foi a cena de Filipos, uma endemoniada fazendo propaganda de Paulo e Silas. Mas aquela mulher estava o quê? Endemoniada. Ela estava sendo usada por quem? Pelo diabo. Então, Satanás, ele pode muitas vezes ser uma voz suave, ele pode ser uma voz alta, ele pode se disfarçar por meio de um bom conselho.
Sabe, aquela pessoa que sempre foi sua amiga, não é crente, mas é quase crente. Meu filho, não existe quase crente, não. Uma pessoa é de Deus ou não é. A gente que nutre essa falsa expectativa, fulano é uma pessoa tão boa, é quase crente, pastor. Um quase crente é todo do diabo. Todo do diabo. A gente não fala isso no sentido ofensivo, irmãos, mas no sentido da gente defender a nossa fé e ajudar essas pessoas que ainda não têm. Como eu posso ajudar alguém se eu acho que ela é quase crente? Que quase crente o quê, rapaz? Uma pessoa que não se batizou, que não abraçou a cruz, que não tem andado nos caminhos do Senhor, essa pessoa ainda não conheceu a Cristo de fato. E Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então a gente fala isso no sentido de que como cristãos é necessário que nos posicionemos como tal. Pois há dois povos que saem do ventre de Eva. E por que o mundo está nessa desordem? Porque Satanás está em atividade. Você dorme, né? Alguns mais, outros menos. Tem um irmão nosso aqui que vai, no futuro bem próximo, patentear uma espécie de fisioterapia que ajuda na recuperação do Covid, né? Se vocês tiverem dúvida, pergunte a José, a João de outro vídeo. Então, irmãos, aqui nós vamos perceber como Satanás está em atividade. O irmão Quinho, ele dorme em qualquer lugar, é igual o irmão Paulinho, né, meu filho? Você tem dificuldade para dormir quando chega em casa? Um pouco? Na igreja não tem, né? Isso é espiritual. Então, mas assim, mas você não tem, mas você precisa tomar chá, remédio? Não. Deita na cama, dá um tempinho, dorme, não dorme? Pronto. Já o irmão Quinho ainda é mais rápido, né, meu filho? Às vezes, antes de deitar na cama, já dorme. No sofá mesmo, sentou no sofá, ficou lá. Ô, Quinho, vai pra cama. Tem gente que tem uma facilidade para dormir. Mas uma coisa a gente tem em comum aqui. Todos aqui dormem. Alguns mais ou menos. Meu filho, se você passar 2 dias sem dormir, você fica maluco. O ser humano não consegue. Você ficar 2 dias em claro, você passa mal. Agora o nosso inimigo, ele está sem dormir desde que quando foi criado. E está de boa. Não tem nem olheiro, infeliz. Enquanto você está dormindo, vamos imaginar você dormindo. E o diabo assim, o que é que eu vou fazer com esse sujeito? Com o dono desse violão. Já imaginou? Paulinho dormindo naquele colchão do ortobon. Né? Tá lá dormindo o bichinho. E aí de repente ele tá assim dormindo e sente um cheiro de enxofre. Misericórdia, meu pai. Ser profético. Meu filho, Satanás vive ao derredor. Então não se engane. Deus vai te guardar? Vai. Mas isso evita você de orar e vigiar? Não, isso tem que motivar você a orar e vigiar. Amém. Então aqui a gente vai perceber, Satanás está em atividade, isso tem que trazer para nós como cristãos diligência. Se Satanás está trabalhando, meu filho, eu também vou trabalhar. Se os servos das trevas são prudentes, eu também vou ser. A gente vê as pessoas ímpias aí, tem um camarada aí que é famoso, né? O dinheiro dele só trouxe infelicidade. Como é o nome dele? Whindersson, né? Whindersson, não é o nome? Hã? Whindersson, né? Eu sei que é um YouTube aí que ele veio do nada, começou a produzir vídeos no YouTube, se tornou milionário, se casou outro dia aí com uma pessoa também que era famosa, já se separaram. Entrou num processo depressivo outro dia aí, mas a pessoa que tem dinheiro sai da depressão, né? Rapidinho assim, faz uma viagem para lá, compra não sei o que, né? Disfarça esse vazio existencial que tem dentro do homem. Amém. Com coisas materiais. São cisternas rotas. Então a gente percebe, irmãos, que o diabo ele tem usado pessoas
Ele tem dado vontade, se você for ver a história desse rapaz, ele começou do nada, produzindo os vídeos dele, mas ele se dedicava àquilo. Se você for ver a história daquele Ronaldo Fenômeno, ele foi preterido, ele fez teste no Flamengo acho que 2 vezes e não quiseram ele. Ele participou da escolinha do Flamengo e ele tinha que pegar 2 ônibus para poder chegar lá, para poder jogar. Então você vai ver que essas pessoas, elas investiram em coisas que a gente sabe que não dá resultado. Eu estou falando na nossa linguagem, mas Paulo disse da seguinte forma: os atletas olímpicos, os atletas da época lá de Paulo, dos jogos lá, eles abriam mão de uma série de coisas para conquistar uma coroa corruptível. Quanto mais nós que vamos alcançar uma coroa incorruptível, deveríamos abrir mão também de uma série de coisas. Eu vi a história também daquele nadador brasileiro que ganhou medalha de ouro, o César Cielo. Na época que ele ganhou medalha de ouro, ele saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos e treinar lá. E ele ficou mais de 6 meses ou 1 ano sem ver a família dele, sem namorar, sem fazer nada. Ele só fazia treinar, treinar, treinar e treinar. Então você percebe, irmãos, essas pessoas que têm algum tipo, de vitória no mundo, elas são pessoas que se esforçam. Agora as pessoas vêm para Cristo e acham que com Cristo vai ser tudo fácil. Não, meu filho, com Cristo é mais difícil ainda. É como, por exemplo, você vê a figura do fariseu, e eu e você que já lemos o Novo Testamento, já olhamos o fariseu de maneira preconceituosa. Mas o fariseu era uma pessoa altamente esforçada. Ele lia a Bíblia o tempo todo. Ele fazia versículos bíblicos, enrolava na roupa dele. Ele fazia orações em momentos específicos. Ele abria mão de determinados alimentos. Ele dava o dízimo das menores coisas. E aí vem o cristão e diz: eu não preciso fazer nada. Sei o que, velho? Tem alguma coisa errada aí nesse seu cristianismo. Então, se Satanás está em atividade, irmãos, a igreja tem trabalho a fazer. Qual é a única força nesse mundo que pode se opor ao poderio de Satanás? A igreja. E às vezes a gente se omite, a gente se esconde, a gente negligencia os nossos talentos, como na parábola que Jesus deixa bem claro. Eu dei 1 talento a um, eu dei 2 a outro, eu dei 3 a 5 a outro. E depois ele vem cobrar, o de 5 dá mais 5, o de 2 dá mais 2 e o de 1. Eu escondi a moeda. Por que você escondeu a moeda? Porque você não queria negociar ela. Porque você não queria trabalhar para Deus. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa: fulano, até para as crianças, fulano, você quer varrer a igreja? Eu estou tão cansado. Fulano, eu vou lhe dar 10 mil reais para você varrer a igreja. Cadê a vassoura? Já viu? Fulano, você leva essa encomenda ali na esquina. Eu estou muito cansado. Eu vou lhe dar 5 mil reais para você levar essa encomenda ali na esquina. Rapaz, eu levo até em feira por esse valor. Percebeu, irmãos? Que as pessoas, elas vêm para Cristo, mas elas vêm para Cristo não como o samaritano que ajudou o judeu ofendido, machucado e quase morto. Mas tem muitas pessoas na igreja que são como aquele dono da hospedaria: se me pagar, eu cuido, mas se não me pagar, eu não vou cuidar não. Não foi assim o dono da hospedaria? O samaritano chegou lá, deu 2 moedas e disse: se ele gastar mais, se ele precisar ficar mais, eu pago na volta. Ele disse: tudo bem, aí eu cuido. Por que você acha que tem pessoas estudando teologia? Porque muitas pessoas já perceberam que negociar a fé é uma fonte de lucro. Então a gente tem que tomar cuidado. Satanás está em atividade dentro e fora da igreja. Onde foi que Satanás tentou a Eva e Adão?
dentro do jardim do Éden. E você acha que ele não vai entrar na igreja e tentar perverter aquilo que o Senhor colocou nos seus devidos lugares? E por último, irmãos, já concluindo, em quarto lugar, aqueles que permanecerem em Cristo, eles serão sempre mais do que vencedores. E a gente precisa identificar o que é vitória. Vitória, irmãos, é a nossa fé. Como você pode ter um dia vencedor? Você pode chegar hoje, ter um dia de problemas enormes, mas se de noite você continua acreditando que Jesus é o seu Salvador, amando a Deus acima de todas as coisas e desejoso de obedecê-lo de todo o seu coração, o seu dia foi vitorioso. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Nós estamos aqui há 5 minutos das 9 horas. E até agora, às 21 horas, Satanás, de alguma forma, tentou afastar você e a mim de Deus. Ele tenta de todas as formas tirar a nossa alegria de estar aqui, tirar a nossa alegria da salvação, tirar a nossa alegria nas coisas santas, tirar de você e de mim a motivação de fazer as coisas para Deus. Se os ímpios são tão motivados em sua impiedade, irmãos, nós deveríamos ser muito mais motivados na nossa piedade. Então, olhando para esse texto aqui de Gênesis 3, nós entendemos o que Paulo está falando. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele sempre nos conduzirá em triunfo. Porque ele já pisou a cabeça da serpente. Mas quando você pisa na cabeça da serpente, ela continua a se mover. É justamente isso. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele está procurando causar o maior dano possível. Mas se nós perseverarmos, como está escrito no livro de Hebreus, é necessário perseverança, para que depois de haveres feito tudo, alcanceis a promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, irmão Paulo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, irmão Marcelo, sobre a nossa vida, que é a vida eterna. Nós vamos fechar os nossos olhos aqui na terra, e imediatamente nós vamos abrir os nossos olhos e estaremos no céu. Vai ser num piscar de olhos. Nosso encontro com o Senhor Jesus não vai ser triste, mas vai ser cheio de alegria. E por esse momento, irmãos, nós deveríamos fazer muito mais. Se de fato nós ansiamos esse momento, irmãos, nós temos que viver de tal forma que isso fique evidente. Então, como as pessoas que... Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar no lugar onde os ímpios são ímpios. Porque uma das piores coisas, irmãos, é o moralista. O moralista, ele tende a influenciar você de que se você obedecer determinadas regras, isso é suficiente. Então, se você não beber, se você não gritar, se você não xingar, não, tá tendo culto ali, vamos baixar o som aqui, vamos respeitar a igreja. Daqui a pouco a gente está pensando até que esse povo já é crente. Quando Satanás é mais perigoso, irmãos, é quando ele troca o chifre por uma auréola e se disfarça de anjo de luz. Então a gente tem que viver, irmãos, sempre alerta. Essa passagem nossa aqui em Gênesis 3, que findou hoje, tem que deixar a gente sempre alerta. O inimigo pode vir como um dragão violento, mas ele pode vir também como uma serpente silenciosa, conversando coisas que aparentemente parecem agradáveis. Quantas pessoas vão chegar, se já não chegaram, e vão te aconselhar a tomar atitudes que não são bíblicas, como se fossem ótimos conselhos. Oh, o casamento não está dando certo, separa.
é melhor separar e continuar amigo. Existe isso. Porque se você separa e continua amigo, você está inimigo de Deus. Não, varão. Seu patrão não está te valorizando. Então, se eu fosse você, fazia corpo mole. Não tem um negócio de operação tartaruga? Você já viu isso? É quando os funcionários, né, eles não fazem uma greve aberta, mas eles começam a fazer as coisas bem devagar, né? Então, uma coisa que você faria em 5 minutos, você demora 50 minutos. Meu Deus. Por que você está fazendo isso? Então, de repente, num dia que você poderia enterrar 12, a gente só vai enterrar 3. Ai. A gente só vai enterrar 3, porque senão não está sendo valorizado. A gente não está sendo valorizado aqui nesse lugar, e o inimigo vai dizer a gente uma série de coisas, como por exemplo, a gente tem que se revoltar contra os políticos. Mas Jesus disse que a gente tinha que perdoar, amar e evangelizar. Eu não vi em momento nenhum Jesus dizendo que a gente tinha que se revoltar com os políticos. Você viu? Porque se tinha político mau caráter, meu filho, era na época de Jesus. Olha a classe de político da época de Jesus. Herodes, Pilatos, César. Só gente assim daquele naipe que os políticos de hoje iam parecer anjo. Então, irmãos, Jesus não fez nenhuma revolta. O que foi que ele disse? Dai a César. Aqui, César está aqui. Se tiver alguma coisa para dar para ele, depois você dá. Dai a César o que é de César e a Deus. Então, daqui a pouco vai chegar a eleição. Teve uma pessoa lá que foi no culto ontem. E ele disse, né? Ele já ficou lá no CAC com a gente algumas vezes. E ele disse que estava num outro culto. Antes ele chegou ontem, do meio para o fim. Ele disse que ele estava no outro culto, de uma igreja próxima lá, e que quando chegou assim, no final do culto, veio uma pessoa da igreja com um papelote, com uma espécie de prancheta na mão, para ele preencher o cadastro. Por que preencher o cadastro? Porque na hora que o político chegar, você tem quantos votos, ele mostra o cadastro. Isso é de praxe, irmão. Isso é o comum. Então a gente precisa se posicionar, demonstrando que não é assim. Que ainda existem verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos cada vez mais, de todas as formas como temos feito, aqui na igreja, pelo Facebook, para as pessoas que moram em outros lugares, pelos e-books, para pessoas que gostam de ler, de todas as formas fazer com que o Evangelho seja conhecido. Se o Evangelho vai ser crido, aí não é problema meu, é de Deus. Quem é que dá fé? É Deus. Mas a fé vem pelo ouvir. Então eu quero motivar vocês, desafiar vocês, né? Quase me sentindo universal agora. Eu quero desafiar vocês a viverem como crentes. Sabe, irmãos, não tenha vergonha do Evangelho, mas fale dele abertamente. Vamos vestir a nossa armadura celestial e guerrear a guerra santa. Porque se a gente não lutar nessa guerra, irmãos, isso significa que a gente já escolheu um lado e não foi do vencedor. Porque o lado vencedor, ele é formado por soldados. Soldados de Cristo, que combatem o bom combate até o fim. Que assim seja na sua vida e na minha. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por nos reunir aqui na noite de hoje. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Obrigado, meu Deus, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Ó Deus, que todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado do Teu Santo Evangelho não seja em vão na nossa vida, mas produza os frutos dignos de arrependimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui nessa noite transformados. Abençoa a vida de nossos irmãos que estão aqui. Abençoa a vida daqueles que nos acompanham pela internet, Senhor, porque não puderam estar aqui. Oramos de maneira, Senhor, especial pelo nosso pequenino Dylan. O seu pai está aqui hoje, a
ele deve estar tomando conta, a irmã Anne. Abençoa, meu Deus, Dylan. Nós estamos tão felizes que terça-feira